Vamos dar início aqui. A gente vai dar mais início a uma conversa com o gestor. Dessa vez a gente trouxe o Ari, da Brasil Capital, para falar com vocês. A gente achou que as lives do Instagram seria a melhor forma de comunicar com os nossos clientes sobre essa atual crise causada pelo coronavírus que a gente tem passado. Então, por isso que a gente tem trazido as gestoras aqui. Eu queria fazer o pedido para que quem ainda não segue o Instagram da Blue Trade, para que siga, para que fique por dentro de todas as lives que a gente está fazendo. A gente já fez várias e a gente vai continuar fazendo isso para posicionar vocês. Uma outra coisa, se vocês estiverem gostando da live, não deixem de clicar no coraçãozinho aqui ao lado do chat, para que mais pessoas sejam avisadas, tá certo? Ari, eu queria pedir para que você se apresentasse a Brasil Capital para quem ainda não conhece, para depois a gente começar o nosso bate-papo, pode ser? Claro, vamos lá. Bom, eu sou Ari Zanetta, eu sou sócio-gestor da Brasil Capital. O Brasil Capital é um fundo de ações que foi fundado em 2008. Já são 12 anos que a empresa existe, tá? E o fundo também. Ao longo desse período, né, a gente começou inicialmente com capital com seed money em torno de 50 milhões de reais. Ao longo do tempo, a gente passou já por diversas situações aí de mercado, né, tanto de momentos positivos e negativos, né, passando por várias crises. E nesses 12 anos, o fundo acumula aí cerca de 1000% de valorização contra 80% do Ibovespa no mesmo período, tá? A gente tem uma cultura aqui de investimento de médio e longo prazo, né? A cabeça nossa é bem de montar posições em empresas e negócios que a gente entendam ser bastante estruturais, que têm vantagens competitivas, com a capacidade de gestão acima da média, né? E que tem um valor de preço, né? Um valuation bastante atrativo. Então, acho que é basicamente isso, tá? Eu sou formado em economia, graduação em economia e também mestrado em economia. E estou no mercado financeiro, comecei minha carreira em 2003, então já são 17 anos aí que eu estou no mercado. E é isso. Desde 2008 na Brasil Capital, sou um dos sócios gestores. Tá certo. Olha, eu queria começar pedindo para que você falasse um pouco sobre como que a Brasil Capital se posicionou desde o início dessa crise, aproximadamente um mês atrás, e o que vocês estão enxergando de tudo isso. Legal. Bom, acho que a crise pegou todo mundo de surpresa, né? A gente, talvez, não só a gente, mas a maioria dos gestores, aí, investidores, ninguém tinha noção do real impacto que uma crise dessa poderia ser, né? Do ponto de vista pela diferença dessa crise das outras, né? Acho que é uma crise que começou com uma crise de saúde, né? Por conta de um vírus, e ela vai se transformar, de fato, está se transformando numa crise econômica muito, muito impactante, né? A gente, inicialmente, nas primeiras semanas ali, depois de fevereiro, depois do carnaval, onde começou a realmente ter um impacto mais forte no preço das ações, a gente começou a avaliar que, de fato, a crise ela ia ser impactante, mas, de alguma maneira, as ações já tinham caído bastante e já ofereciam alguma relação de risco-retorno bastante boa, olhando para um período mais longo aí de 2 a 3 anos da volta, né, da economia e das empresas. Bom, dito isso, eu acho que a crise em si, assim, não dá para negar que é uma crise muito mais forte e acentuada do que qualquer pessoa esperava, né, 2 meses atrás. Ela, de fato, está impactando não só o Brasil, mas todos os países do mundo, né, praticamente toda a humanidade. Ela é uma crise que vai, provavelmente, desarrumar bastante a economia no curto prazo, né? Nós vamos ter aí 2, 3 meses com todos esses efeitos do lockdown e das paradas de movimentação, né, o distanciamento social, de fato impactando bastante várias empresas, né, especialmente os pequenos e médios empresários, mas de alguma maneira essa crise vai passar e é natural que as coisas com o tempo tendem a voltar ao normal. O nosso papel aqui como investidor é tentar, dentro do capital que está investido na Brasil Capital, alocar esse patrimônio da melhor maneira possível em empresas que a gente julgam ser as melhores empresas para estar comprado no médio e longo prazo, né? Então, é a mesma filosofia que a gente sempre teve. Então, quando tem um movimento desse de preços muito grande, o que a gente procura fazer aqui na Brasil Capital é procurar negócios que, de alguma maneira, caíram bastante, tiveram um preço negociado em bolsa um patamar que a gente julga ser bastante atrativo, e a gente procura fazer algumas mudanças no portfólio, né?
saindo de alguns negócios que caíram bastante no curto prazo, mas de fato vão sofrer muito com a crise, indo para outros negócios que não tiveram um impacto tão grande quer dizer, não vão ter um impacto tão grande do ponto de vista operacional, mas que o preço da ação também caiu bastante, né? Então, um exemplo de uma posição que a gente já carrega há algum tempo e procurou aumentar nessas últimas semanas foi a posição na Rumo Ferrovia, que é um negócio super resiliente, né? Super estável do ponto de vista de fluxo de caixa e geração de resultado. Dito isso, a gente aumentou as posições, né? A gente vem trabalhando com nível de caixa baixo no fundo, né? A gente estava com caixa aí na casa de 7, 8%, e após o carnaval, aí, algumas semanas depois, a gente veio alocando esse caixa em ações que estavam caindo bastante, né? A Bolsa Brasileira esse ano, se você comparar o preço em dólar da Bolsa, é uma das bolsas que mais caíram em todas as bolsas do mundo. Então, o impacto aqui já foi muito grande do ponto de vista das ações, né? E, evidentemente, o que vai acontecer é que nós vamos ter um impacto muito grande na economia nos próximos meses, né? Acho que várias empresas aí vão ter um ano bastante difícil e que acho que assim, nenhum de nós viveu o que nós vamos viver nos próximos meses, do ponto de vista de crise, né? Assim, misturar uma crise econômica com uma crise de saúde, né? Então, acho que de fato para todo mundo é muito difícil ficar acompanhando as notícias do que está acontecendo, etc., né? Ficar acompanhando o número de contaminados, fluxo de hospital e etc. Mas assim, a gente aqui como investidor de longo prazo, a gente tenta ao máximo evitar que esses ruídos, né, de curto prazo, esse barulho de curto prazo e todas as notícias que saem que são muito negativas, impactem a nossa cabeça de médio e longo prazo, né? Então a gente tenta manter aí cada vez mais o foco em estar muito próximo das companhias, né? A gente está fazendo, assim, do ponto de vista do fundo aqui da empresa, apesar do distanciamento social, a gente está conseguindo manter um ritmo de trabalho muito bom, está todo mundo trabalhando praticamente em home office, né? Um terço do time, um terço no escritório, 2 terços em home office, então a gente está conseguindo estar muito próximo das companhias. Temos falado bastante com os CEOs, CFOs das empresas, e todas estão trabalhando aí com uma política de, assim, né, tentar ao máximo preservar o caixa. Várias empresas conseguiram levantar dívida no mercado para poder passar por essa fase, e muitas das empresas também, é importante dizer, né, que vão ter essa queda importante de resultado esse ano, elas já estão também procurando fazer corte de custos e aumento de eficiência, né? Acho que uma crise, talvez a parte boa de uma crise, é que ela sempre leva as empresas a aumentarem a eficiência delas e reduzir custo e procurar, né, ter uma maior redução de né, despesas sobre receita, assim, né? Esse índice de despesas operacionais, digamos assim, né? Então, acho que no curto prazo, assim, nós vamos ter 2, 3 meses bastante difíceis, né? A gente torce aqui, né, reza para a gente conseguir passar dessa crise o quanto antes, porque quanto mais tempo demorar o distanciamento social, vai ser pior para a economia. Essa é a parte ruim. A parte boa é que o preço das ações hoje já está bastante descontado, né? Assim, é difícil você saber no curto prazo qual que vai ser o fundo do poço, né? Quanto mais que a bolsa pode cair, né? Isso ninguém sabe. Mas o que a gente pode afirmar já é que a queda já foi bastante grande, né? Já está embutido no preço das ações atuais uma margem de segurança bastante grande para você estar investido, tá? Tá, legal. Acho que basicamente é isso, Pode tá? falar. Não, e assim, acho que do portfólio, talvez valha a pena eu falar um pouco assim das principais posições, né? A gente vem carregando posições importantes no setor elétrico, né? Então a gente tem uma parte do portfólio aí de 15 a 20% em empresas do setor elétrico. Então a gente tem a Lupar, tem a Energisa, tem a Equatorial, Eneva, a gente tem um pouco de Light também, que talvez seja a companhia que mais vai sofrer no curto prazo aí pela posição no Rio de Janeiro, mas são todas companhias muito grandes, muito dominantes, né? E a maioria, assim que volta a economia, volta a ter um fluxo de caixa bastante estável. A gente tem uma posição bastante relevante em Rumo também, né? Que é uma companhia que eu já falei que a gente aumentou e está muito ligada ao setor de grãos, de comida e transporte de commodities, que nesse primeiro momento sofreu um impacto muito baixo por conta da crise. Além disso, a gente tem uma posição em Cosan também, que é uma posição bem antiga do fundo, tá certo? A gente carrega posições também em empresas do setor de saúde
e aí a gente tem Sul América e Hapvida. Além disso, a gente tem posição também em empresa de educação, que é a Edux, tá? E temos também posição em algumas empresas mais ligadas a varejo, tá? Então a gente montou uma posição aí nova recentemente, aproveitando a queda em Magazine Luiza, que foi uma ação que sofreu bastante no curto prazo, mas é uma empresa muito boa e muito bem preparada para surfar essa crise, né? Então hoje, quando a gente olha para o fundo, ele está de alguma maneira assim bastante concentrado, assim, tem bastante coisa do fundo em empresas que são mais ligadas a setores de consumo, como a gente pode dizer assim, não discricionário, né? Assim, que são itens básicos de consumo das pessoas que elas necessitam. Então, fora a questão de logística, de ferrovia, a Cosan com açúcar e com etanol, e também com distribuição de gás, distribuição de energia elétrica, plano de saúde na Sul América, na Hapvida, etc. São negócios que provavelmente as pessoas vão manter o consumo disso aí ao longo dos próximos meses, né? E temos uma outra parte também do fundo que equilibra essa parte de não discricionário, que é a parte discricionária, né? Que é mais ligada ao setor de varejo, ao setor de varejo de educação, que é a posição de Dux, né? Além disso, eu acho importante também falar, a gente tem algumas posições no setor financeiro, tá? E elas somadas dão em torno de 12% do patrimônio do fundo, que é basicamente uma posição em B3, que é a Bolsa. É um negócio também que, do ponto de vista de resultado de curto prazo, ela não está sofrendo nada, né? Porque a Bolsa não fechou e os volumes de negociação estão muito altos. Então, é um negócio que a gente já tem há 5 anos e estamos carregando. E também a gente tem uma posição em Itaúsa, que é uma posição bem antiga do fundo que a gente segue carregando, tá? Então, acho que esse é um overview aí, né? Pelo menos para dar uma introduzida do que a gente tem no portfólio atualmente, tá? Legal. Só uma pergunta importante que fizeram aqui sobre de que forma que vocês se protegem só em bolsa. Eu acho que é interessante dizer que a Brasil Capital é uma estratégia apenas, uma estratégia de ações comprado, certo, Ari? Isso. A gente é um fundo, um FIA, né? Um fundo de investimento em ações, uma estratégia que a gente chama de long only, né? Então, o fundo tá sempre estruturalmente comprado em bolsa. Evidentemente que a gente tenta proteger assim ao máximo o patrimônio do fundo comprando bons negócios, né? Então, o fundo ao longo do tempo ele sempre teve comportamentos, né? Assim, se o mercado cai, a gente acaba caindo, né? Acho que um pouco desse ano o que está acontecendo até da queda está até além do que a gente gostaria, mas é uma queda esperada ter essa queda toda, né, do fundo, que a gente sempre está exposto. E a gente pode trabalhar sempre com um nível maior ou menor de caixa. No caso agora, a gente estava com um nível de caixa muito próximo da média histórica, né, um pouquinho abaixo da média histórica, na verdade, e aí com a queda da bolsa a gente aproveitou para alocar mais caixa nas posições, tá? Então é Legal, isso, é isso mesmo. Assim, você comentou corretamente, assim, a gente é um fundo que está sempre exposto às ações, tá? Tá. Você falou de que assim a gente está enfrentando uma crise nesse momento que talvez a gente nunca tenha enfrentado, que é uma crise econômica junto com uma crise de saúde. Ainda assim, vocês conseguem fazer um paralelo dessa crise com alguma outra que já aconteceu no passado e vocês se apoiam um pouco nisso para a tomada de decisão ou a tomada de decisão de vocês é totalmente independente dessa crise e do paralelo dessa com outras crises passadas? Então, essa crise, né, quando a gente olha ela e compara com, né, o preço de queda das ações comparado com 2015, 2008 e outras crises, queda o crash da bolsa lá de 1987, crise da Rússia de 98, etc. Quando você compara com o histórico de crises, essa crise, de fato, ela está sendo, do ponto de vista de mercado, muito mais forte e muito mais intensa, né? Então, a queda que o mercado teve em um mês, inclusive saiu isso, né? A Bolsa Brasileira teve, no mês de março, a maior queda desde da crise da Rússia de 98. Então, foi muito intenso e muito rápido, né? A gente sabe que, assim, sempre que tem uma crise, ela dura aí de 3 a 4, 5, 6 meses a queda, né? Entre a média de 2 a 6 meses, e depois tem uma recuperação que ela segue de 1, 2, 3 anos, 4 anos para frente, tá certo? Como essa é uma crise também que envolve essa questão de saúde, né? Uma crise sanitária, a gente não tem muito assim, a gente tem como se embasar que quando a gente olha para o preço das ações em bolsa, né, vis-à-vis o que eles vão gerar num resultado ao longo do tempo, com um resultado mais normalizado, saindo dessa crise, as ações já estão muito baratas,
Ao mesmo tempo, a dinâmica de curto prazo da crise, ela é muito difícil de se prever, né? Porque assim, no final, apesar de você fazer padrões de comparação com as quedas e recuperações dos mercados, das ações ao longo de uma crise, as crises sempre são diferentes, né? Então, assim, um paralelo que o pessoal tem feito muito com a crise de 29, né, que foi uma crise muito grande, mas o Brasil, por exemplo, quando você olha o patamar da nossa bolsa em dólar, ele praticamente já voltou para o patamar que estava em 2015 e 2016, que tinha sido um patamar já muito baixo de valor das empresas, né? Então, a queda aqui já foi bastante pronunciada. Pode ser que caia mais? Pode ser que caia mais. É possível que caia mais. Assim, é praticamente impossível saber aonde vai estar a bolsa daqui 1, 2, 3 meses. O que a gente consegue falar com alguma convicção maior é que, olhando num prazo aí de 2, 3 anos, as ações estão oferecendo uma relação de risco-retorno bastante interessante para os investidores. Uhum, legal. Olha, a Brasil Capital é uma casa com uma análise bem forte, bem profunda e que muitas vezes vai tentar enxergar além do óbvio. Inclusive, tem uma passagem em um livro que o André falou que vocês gostam muito de olhar boas empresas com boas pessoas, que as pessoas fazem bastante diferença. Indo nesse sentido, a gente teve, por exemplo, nos últimos 12 meses, uma tempestade perfeita para a CVC. Teve diversos problemas, como falência da Avianca, dólar nas alturas, agora essa crise do coronavírus que fechou todas as fronteiras. E aí vocês tinham uma posição que já carregavam há um tempo da CVC. Qual que é a posição de vocês hoje em relação a esse caso? Legal, ótima pergunta. CVC eu não comentei porque é uma posição que a gente tem, mas ela é muito pequena no fundo. Na verdade, a CVC, só contando um pouco da história aqui para todo mundo ficar na mesma página, a gente começou o investimento na CVC em 2013. Nós ficamos aí de 2013 até no ano passado, meados de 2019, com uma posição bem grande do fundo, tá? No meio do ano passado, a gente percebeu que, de fato, os ajustes que a companhia tinha sofrido do ponto de vista de resultado por conta da quebra da Avianca seriam muito fortes, né? E ainda no segundo semestre veio o problema de óleo de petróleo no Nordeste, e a gente resolveu reduzir o tamanho da posição em CVC, tá? Era uma posição inicialmente de 8% do fundo, e a gente reduziu a posição para em torno de 2%, e aí com a queda atual virou 1%. Nós não estamos fazendo nada. A gente tem essa redução que a gente fez ano passado foi no patamar de 40, R$ 45. A gente acha sim que a situação da CVC de curto prazo vai ser, né, tá no olho do furacão aí o setor do turismo. Porém, a companhia tem hoje uma posição de liderança muito grande e ela vai conseguir, com bastante certeza, sobreviver a essa crise, né? A companhia tem aí caixa, tem uma gestão muito boa. Até o Leonel, que é o novo CEO da companhia, acabou de entrar, é um cara extremamente qualificado. E a gente tem bastante confiança de que o time lá vai conseguir tocar a companhia daqui para frente. Então, assim, para um cara que olha para o longo prazo, o preço das ações da CVC no patamar atual estão bastante atrativos. Tá? Acho que tem uma relação em risco-retorno bastante boa, mas é uma ação que tem um risco muito alto também. Né? De novo, o desajuste do setor aéreo, do setor do turismo, vão impactar demais o modelo de negócio da CVC. Então, não dá para a gente achar que é um passeio no parque que está acontecendo e que a CVC vai sair incólume disso. Então, provavelmente, o valor da companhia, uma parte do valor lá foi de fato destruído por conta desses prejuízos que vão ser gerados esse ano, mas como a ação já está a R$ 8, R$ 9, esse preço de ação ele já incorpora uma queda substancial aí dos resultados, tá certo? Então, olhando para o longuíssimo prazo, que é por uns outros 3, 4 anos, a CVC tem um potencial de retorno bastante atrativo. Olhando para o curto prazo, ainda está muito difícil. Mas aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, né, a gente tem uma posição ainda, uma posição pequena. Nós não saímos da posição por acreditar que essa companhia tem ainda um potencial bom de resultado futuro. Então, por isso a gente vem mantendo. Uma posição que a gente tinha e resolveu sair, porque essa sim vai ser muito impactada, a gente não sabe o que vai acontecer, é a Azul, tá? A gente tinha uma posição média pequena no fundo em Azul. A gente vem reduzindo ao longo da queda e trocamos por Locamérica, que é uma outra companhia que também sofreu muito a ação, né? Caiu tanto quanto a Azul, e é uma companhia que no médio e longo prazo a gente vê uma perspectiva melhor aí, a Unidas Locamérica, de resultados e potencial de crescimento, tá?
Tá. Ariel, eu acho que uma coisa que tem se falado é que o coronavírus ele pode deixar efeitos colaterais na forma de funcionamento do mundo e da economia como ela é hoje. Então, assim, existe alguma companhia na carteira de vocês que vocês olham e falam, cara, pode ser que essa companhia aqui tenha problemas no futuro. Essa semana, por exemplo, a gente teve o Howard Marks fazendo uma live com a XP e ele disse que acredita que os voos comerciais podem diminuir em 25% depois de passado todo esse problema do coronavírus, porque as empresas descobriram que conseguem trabalhar de casa, por exemplo. E aí boa parte do fluxo de viagens são viagens corporativas. Existe hoje alguma companhia que no portfólio de vocês que vocês olham e falam, olha, pode ser que essa companhia aqui ela seja impactada por algo totalmente fora do radar? Acho que sim. Acho que no caso de Azul, por exemplo, que a gente resolveu sair da posição e entrar em Locamérica, ela é reflexo dessa análise que a gente concorda, né? Assim, apesar da ação ter caído muito já, de fato vai mudar a perspectiva. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente fazer afirmações assim muito fortes sobre as mudanças de hábito de consumo das pessoas, né? Acho que de alguma maneira nós vamos descobrir isso com o tempo. Hoje o mercado já está apostando com certeza que hábitos de consumo vão mudar em vários negócios, principalmente no setor aéreo, né? Acho sim que tem uma parte disso que faz sentido, só que a gente vai descobrir isso com o tempo, com o passar dos dias, tá? Além disso, tem uma outra companhia que a gente tem também que vai ser bastante impactada pelos hábitos, que é uma posição de shoppings. Acho que quando eu falei da carteira eu acabei não comentando, a gente tem uma posição em Aliança também. É uma posição que a gente tem há 3 anos no portfólio. Ela sofreu bastante também, mas assim, essa questão de shopping, para a gente aqui no Brasil, o shopping ele tem uma questão de muito além de você ir fazer compras, né? Tem toda uma questão de entretenimento, segurança, etc. Então, o shopping oferece para as pessoas um ambiente seguro para elas passarem horas com a família, com amigos, etc. Então, a gente acha sim que no curto prazo aí os shoppings vão sofrer mais do que os outros negócios, mas o shopping é um negócio bastante rentável, né? A Aliança especificamente, que a gente tem uma posição de caixa bastante grande. Ela fez um aumento de capital no final do ano passado, então ela está com bastante caixa para suportar essa crise. E ela também tem uma posição de liderança que vai dar para ela uma capacidade de conseguir negociar melhor com as lojas satélites, eventualmente trocar as lojas satélites que acabem sendo mais impactadas aí. Então, a gente resolveu não mexer na posição da Aliança, né? A gente vem carregando essa posição e vai continuar por a gente acreditar que a companhia oferece aí enfim, uma perspectiva bastante interessante do ponto de vista de negócio, né? Certo. O Ari, deu para notar que a Brasil Capital não fez tantas movimentações na carteira nessa crise, né? E essa é uma característica de vocês, e vocês têm posições, por exemplo, igual o Cosan, que vocês carregam desde o início do fundo, Itaúsa também entrou lá atrás. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa característica de longo prazo que vocês têm e que você falasse para os nossos clientes que estão nos assistindo qual que é a importância de se carregar esses ativos no longuíssimo prazo, como que é o caso da Cosan, que já faz mais de 10 anos que está no portfólio de vocês. Uhum. Legal. Acho que assim, para a gente, né, bolsa é um ativo de que tem que ser olhado de maneira mais estrutural de longo prazo, né? Então, quando a gente está falando de investimento em ações, no curto prazo você acaba tendo uma influência muito grande de especulação, de notícias, enfim, de várias coisas que acabam indo muito além do fundamento da companhia, né? Isso impacta o preço da ação para o bem e para o mal. Então a gente tenta se desviar ao máximo desses fatores de curto prazo e olhar para os modelos de negócios e apostar, né, em modelos de negócios bons e, acima de tudo, pessoas muito qualificadas e que tenham uma capacidade de fato de tomar decisões importantes de negócio, de gerar valor ao longo do tempo. Isso a gente vai acompanhando no dia a dia do fundo, né, de estudo, de pesquisa, de análise, essas pessoas. E aí, com isso, a gente consegue ter, ao longo do tempo, uma análise mais firme, assim, pô, essa empresa aqui é uma empresa muito diferenciada e ela vai, de fato, sobreviver a essa crise e, no médio e longo prazo, ela vai sair disso muito mais forte do que ela está atualmente, tá certo? Então, assim, a gente prega muito, né, e acredita bastante nessa visão de longo prazo. Então, recentemente, né, ainda mais agora, que está todo mundo, assim, né, um momento meio que no olho do furacão, muita notícia negativa e tal, a gente procurou fazer movimentos bastante marginais mesmo no portfólio,
tirando o caso específico de Azul, que para a gente mesmo, assim, a gente viu que não tinha muito o que fazer e tinha que mudar a posição ali, porque nesse primeiro momento outras coisas que, na nossa opinião, não vão sofrer tanto quanto a Azul também caíram bastante. Então a gente acabou tendo essa oportunidade de trocar posições, tá? Mas 90% das posições do fundo são as mesmas que eram há 2, 3, 6 meses atrás. E nós, por enquanto, vamos continuar carregando e acreditando que essas empresas ainda estão oferecendo um bom patamar, tá? É importante dizer, né, que essa crise toda ela vai gerar um caráter recessivo na economia, né? Então é muito provável que os juros fique baixo, não só no Brasil, mas no mundo, por mais tempo. Então a gente acredita que, de alguma maneira, quando as coisas se normalizarem, as pessoas vão voltar a olhar para ações de novo, porque as empresas estão oferecendo hoje, de novo, não com o resultado desse ano, que vai ser muito ruim, mas com o resultado a partir de 2021, 2022, uma relação de risco, retorno muito boa comparado com a renda fixa, né? Quer dizer, a renda fixa, o retorno está muito baixo, se aplicar no CDI de curto prazo aí, mais do que nunca, você vai ter um retorno bastante inferior aí do que você vai poder ter investindo na ação. Qual que é o lado da história, né? A ação tem volatilidade, você tem que ter estômago, né? Tem que ter cabeça fria, por isso que é importante alocar em bolsa o capital mais de longo prazo, e você tem que de alguma maneira, pensar que você tem um patrimônio investido em bolsa, em boas empresas, empresas líderes, nas maiores empresas do Brasil, que no caso é o que a gente faz lá na Brasil Capital, né? Todas as empresas que eu falei aqui, sem exceção, mesmo as mais impactadas do fundo no curto prazo, como, por exemplo, uma Allianz, uma Educ, são empresas gigantescas e líderes. Essas empresas, com certeza, vão conseguir sair dessa crise muito mais fortes do que elas entravam, né? Então, esse ganho de eficiência, ganho de mercado que elas vão ter, vai proporcionar para elas um retorno para o futuro muito bom para os acionistas, né? Outro fator importante também, eu acho que essa crise, como eu falei, vai acelerar a digitalização dentro das empresas, né? As empresas vão ter ainda mais, assim, mais rapidez e mais urgência para digitalizar processos, mudar sistemas, né? Cortar redundâncias que existiam antes. Quer dizer, toda crise sempre é um bom momento para você arrumar a casa. Dito isso, a gente acredita que olhando para os nossos negócios mais estabelecidos, por exemplo, a posição de Itaúsa, né, a posição que a gente tem há bastante tempo. Pô, o Banco Itaú vinha sofrendo bastante, né, e os outros bancos grandes também, com a concorrência das fintechs, né, de empresas de tecnologia aí menores, que tinham muito capital disponível, né, elas tinham uma estrutura de custo muito mais enxuta e estavam numa situação de dinheiro, muito dinheiro abundante, e estavam premiando esses investimentos em startups aí que estavam fazendo com que essas empresas tivessem uma situação de cobrar preços muito baixos ou não cobrar nada, né, para os clientes, que do médio e longo prazo isso, assim, né, elas estavam tentando criar o ecossistema delas, ganhar relevância do ponto de vista de negócio, para então ter um valuation mais alto e com valuation mais alto, né, ganhar mais mercado e conseguir começar a cobrar alguma coisa, que foi a história que aconteceu com a Amazon, com o Google, etc., com as grandes empresas de tech americanas. Só que vão ter várias startups, né, empresas aí de tecnologia, que elas efetivamente não vão sobreviver a essa crise, né? Então, de novo, essa competição que existe com as empresas grandes, ela vai reduzir bastante. O que também acaba sendo uma oportunidade para essas empresas de conseguirem recuperar resultado e margens no futuro. Legal. A gente recebeu uma pergunta aqui, perguntando se você vê paralelo dessa crise com o período de 2015, 2016 e qual que seria o impacto no lucro das companhias naquela época, e fazendo um paralelo com hoje em dia, né? Eu acredito que mais dessa questão que você falou, que a gente vai sim enfrentar uma recessão pelos próximos trimestres, de que forma que isso vai impactar os lucros das companhias e, consequentemente, o preço delas no médio e longo prazo. Uhum. Eu acho assim que o lucro das empresas esse ano vai ser muito ruim, né? Nós vamos ter várias empresas aí tendo prejuízo esse ano, com certeza. Quando a gente compara com 2015, que foi um ano muito ruim também, né? De resultados bastante negativos para todas as empresas. É difícil dizer hoje se vai ser mais forte ou mais fraco. Eu acho que vai ser mais forte esse ano o prejuízo do que foi em 2015. Porém, as empresas estão, olhando para 2021 e 2022,
com a perspectiva melhor, com o Brasil, né, em termos de contas fiscais, assim, do ponto de vista estrutural, mais arrumado e com o juro muito mais baixo, né? Então, isso, de alguma maneira, vai permitir com que, no médio e longo prazo, aí, essas ações voltem, né? No caso, as empresas voltem a ter um lucro bastante interessante, né? Entendi. Wari, a gente recebeu mais uma aqui. Você acredita numa recuperação em V ou teremos uma crise de crédito quando as empresas voltarem? A gente acha que a recuperação vai ser mais demorada, tá? Assim, é difícil, de novo, falar isso agora por conta dos efeitos do lockdown e do distanciamento social, mas, assim, de fato, a gente ficar 1, 2, 3 meses com a economia parada do jeito que ela vai ficar, nós vamos desarranjar bastante as cadeias, econômicas, as cadeias de suprimentos e tal. Então, eu acho que vai demorar, vai ser mais para U, a recuperação do que para um V, tá? Vai ser uma recuperação lenta e gradual. Tá. Eu sei que não é a especialidade de vocês, vocês são gestores de ações, só que eu acho que uma parte do trabalho do gestor é sempre saber mais do que a média sobre muitos assuntos. Eu imagino que vocês tenham pesquisado bastante sobre o coronavírus. Você tem alguma opinião sobre essa questão do lockdown? Se você acha que tem que voltar por agora, se o lockdown tem que continuar até que se encontre uma cura? Qual que é a opinião da Brasil Capital? Legal. Bom, assim, a gente não tem nenhuma opinião muito qualificada aí sobre o Covid-19, né? Acho que é difícil ter, a gente não é médico, não é infectologista, nada. Mas, assim, olhando o que está acontecendo no resto do mundo, com certeza o distanciamento social é importante. Não dá para achar que os outros países estão passando pelo que eles estão passando, né? França, Itália, Espanha, China, próprios Estados Unidos também, que os governos estão tomando decisões tão difíceis e tão duras do ponto de vista social e econômico, por tomar, né, simplesmente por tomar. De fato, é uma crise muito séria e esse distanciamento social é necessário. Então, assim, a vacina do vírus vai demorar aí pelo menos de 8 a 12 meses, né, pelo menos, para existir. Então, até lá, nós vamos ter que lidar com esse vírus. Acho que provavelmente quando a gente voltar, sair do distanciamento social, os hábitos de consumo das pessoas vão mudar, assim, as pessoas vão ter que tomar mais cuidado, usar máscara, higiene pessoal, esse tipo de coisa. Então, de fato, o vírus, quando a gente olha, né, a taxa de mortalidade dele é relativamente comparada com outras gripes, ela é mais baixa, né, só está muito alta na Itália por conta da questão da situação econômica do país, das pessoas, né, todo mundo mora, várias pessoas moram na mesma casa lá, tem a questão de muitos serem fumantes, população mais idosa, etc. Mas é uma gripe que ela tem uma taxa de mortalidade baixa, mas ela é muito contagioso o vírus, né, ele é extremamente contagioso. E aí o principal impacto é no sistema de saúde, você tem um colapso do sistema de saúde, né? Então, dito isso, acho que não tem muita alternativa, tá certo? É uma decisão muito difícil, mas é na linha mesmo de você ter que fazer o distanciamento social. Legal. A gente está partindo aqui para o encerramento, está dando o nosso tempo já. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os clientes da Blue Trade que estão nos assistindo. Legal. Bom, primeiramente, acho que agradecer aí a oportunidade de poder atualizar vocês aí um pouco sobre o que a gente tem feito aqui no fundo, e os acontecimentos recentes, né? Eu acho que mais do que nunca desejar para todo mundo aí cuidar da saúde, né? Porque mais importante aí do que, né, de investimento, da economia, é as pessoas terem saúde para poder trabalhar, para poder pensar, poder olhar para frente e seguir adiante mesmo depois de uma crise que nem essa, né? Então, eu vejo que as crises são sempre grandes oportunidades, né? A gente sempre faz bastante, você sempre faz bons investimentos durante uma crise, mas a recomendação muito forte que a gente faz é que as pessoas tenham paciência e cabeça de longo prazo, né? Porque a crise, ela não vai ser rápida, ela não está sendo uma crise trivial, ela foi uma crise totalmente inesperada por todos os gestores, né? E por nós do Brasil Capital também não foi diferente, mas ela vai passar, como toda crise passa, e as pessoas vão sair muito mais fortes depois do que antes. Então, acho que foco agora, cabeça de longo prazo e bastante paciência.
Legal. Ari, eu queria te agradecer por ter dedicado um tempo aqui para falar com a gente. A gente respeita muito e gosta bastante da Brasil Capital. Pessoal, eu queria pedir para quem ainda não segue o Instagram da Blue Trade novamente para que siga, para que esteja por dentro das próximas lives. Um outro recado, a Blue Trade tem um parceiro de conteúdo que é o Investimentos Blue. Lá no site estão sendo postados diversos conteúdos que ajudam vocês a se posicionarem melhor e a entenderem melhor essa crise e se posicionar para passar por ela, certo? Ari, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, a gente se vê amanhã na próxima live, tudo bem? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, obrigado pela confiança e vamos em frente aí, vamos passar por essa crise aí, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço.